Olá, começa agora o Giro Fortaleza desta sexta-feira, de 17 de julho. E a edição de hoje abre direto da Palpina. O prefeito Evandro Leitão assinou a ordem de serviço para as obras de urbanização da Lagoa do Bairro. Os serviços vão abranger todo o entorno da lagoa e ruas próximas. A demanda da urbanização da Lagoa da Palpina era uma reivindicação antiga dos moradores da Regional 6. Hoje, essa espera chegou ao fim. Entrou prefeito, sai prefeito e nada. Entra vereador, sai vereador, nada. Mas depois que entrou o prefeito, né, o Leitão, né? Aí graças a Deus saiu do papel. E aí tá aí como é que tá aí, as obras vão começar a realizar, né, o nosso sonho, né? Durante a chegada, o prefeito avaliou a planta da obra e foi recebido pela comunidade com empolgação. Com a assinatura de ordem de serviço para as obras, o prefeito garante que esse é um momento importante para toda a população e comunidade da Palpina. É uma satisfação, a gente está vindo aqui na Palpina e está dando a ordem de serviço de uma obra que é importante, uma obra que vai qualificar aqui toda essa área, uma lagoa que nós vamos fazer um calçadão, que nós vamos fazer a terraplanagem, que nós vamos fazer a drenagem, nós vamos fazer a pavimentação, área de lazer para as pessoas que nessa região aqui não tem tanta área de lazer e aqui nós vamos fazer uma área de lazer. E, enfim, aqui será um ponto de encontro para as famílias, para ter uma convivência social melhor e eu espero que a gente daqui a 8 meses possa estar entregando esse importante equipamento que é a Lagoa da Palpina para a população dessa região e toda a Fortaleza. Os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura garantem um investimento de mais de 6,5 milhões. As obras vão contar com terraplanagem, pavimentação, areninha, também quadra de vôlei, futevôlei e beach tênis. Além disso, áreas para a prática esportiva e também jogos diversos. É importante que a gente possa estar ocupando os espaços públicos, isso daí também é prevenção à questão da violência. Além, é claro, de você estar fazendo com que as famílias possam se socializar de uma maneira bem melhor. Então, sem sombra de dúvida, o valor aqui é o que menos importa. O que é importante aqui é que a gente possa estar atendendo o pedido da população, como também a gente possa aqui estar urbanizando toda uma área. Um lugar de história e de grandes memórias, mas também de luta, realização e muita expectativa. É assim que o vereador Luiz Palpina define a ordem de serviço assinada pelo prefeito Evandro Leitão. Nosso prefeito Evandro Leitão, ele está nos dando esse presente. E que presente? Que o prefeito vai ficar na história aqui da Palpina. Já tem uma história de 419 anos, né, que a Palpina existe. E na história que foi o prefeito que fez a urbanização da lagoa, foi o prefeito Evandro Leitão. A Prefeitura de Fortaleza entregou a requalificação da Praça do Beira Rio, no bairro Vila Velha. A obra teve um investimento de mais de R$1 milhão. A recuperação do equipamento reforça a política de valorização dos espaços públicos da capital. Um lugar iluminado, com estruturas novas, uma areninha e um espaço de convivência. É assim que o prefeito Evandro Leitão entregou a intervenção das melhorias da Praça Beira Rio. Para a Rosineide, o lugar é sem dúvida um ganho para todos, mas principalmente para as crianças. Em segurança, a gente vê policiais rondando direto, né? E as crianças ficam mais felizes com isso, né? A gente fica mais despreocupadas, né? Porque elas ficam brincando à vontade e a reforma ficou perfeita. Para a Dayana, que costuma caminhar na praça, o lugar ficou bem mais bonito. Eu estou gostando muito, sim, da transformação que teve aqui. Gostei. Está aprovada? Tá. Já o Mário, que mora há anos no bairro Vila Velha, garante que a praça é um ponto de encontro e um lugar que ganha muito mais com a reforma. Nosso prefeito, com certeza, fez a mudança, fez o diferencial. Estamos aqui para recebê-los de braços abertos, com toda a comunidade, né, da Praça Beira Rio, Jardim Guanabara, Conjuntos Bancários, Nova Assunção, Quitino Cunha, recebendo e, é claro, um benefício como você está presenciando, todos estão presenciando, uma maravilha de empreendimento que com certeza estava no papel, foi concretizado e agora os moradores estão simplesmente assim de calorosos com essa energia, essa alegria de ter essa praça linda e maravilhosa.
A entrega reforça a política de valorização dos espaços públicos da capital, além de garantir mais conforto, segurança, funcionalidade para a população que costuma frequentar diariamente esse espaço com atividades tanto esportivas como também culturais. A obra, executada pela Coordenadoria Especial de Apoio das Regionais, contou com um investimento de quase R$ 1,5 milhão. Para o prefeito, um momento que representa o respeito e o compromisso da gestão com a população. Essa entrega ela representa o respeito que a nossa gestão tem com toda a cidade de Fortaleza. Nós falamos muito, batemos muito na tecla da descentralização dos investimentos. Aqui foi investidos R$ 1,5 milhão de reais. Há muito tempo, há mais de 10 anos, que essa praça não passava por uma reforma, por uma requalificação. E aí a gente entrega uma praça completamente mudada, com areninha, com a quadra poliesportiva, uma quadra aqui de vôlei de praia, né, beach tênis, assim, área de lazer para criança. Aqui nós temos aqui 46 pessoas que irão tirar o pão de cada dia aqui, através dos quiosques aqui, do empreendedorismo que as pessoas terão aqui. O giro segue agora até o bairro Álvaro N. O CAPS Nise da Silveira ganhou uma nova sede e ampliou o atendimento em saúde mental com acolhimento noturno. O equipamento vai beneficiar cerca de 12 mil pessoas, reforçando a rede de atenção psicossocial de Fortaleza. O Centro de Atenção Psicossocial Geral Nise da Silveira, no dia em que completou 20 anos, ganhou um novo prédio. Agora, ele integra um complexo de saúde pública no bairro Álvaro N. A nova estrutura nem de longe lembra a sede antiga, que já não atendia às necessidades nem de profissionais, nem de pacientes. Salas com infiltração, o prédio não era próprio, a gente não poderia fazer ajustes, então a localização era muito boa, os usuários gostavam muito, porém a gente tinha essa dificuldade de condições mesmo, de precariedade. Hoje a gente tem uma sala de reunião, a gente tem refeitório, a gente tem cozinha, né? E assim, vamos ter também o acolhimento noturno, né? Que é um dos serviços que a gente está em implantação. Além do atendimento em 6 consultórios e atendimento para questões emergenciais, essa unidade do CAPS conta com um diferencial na estrutura. Esse diferencial ele começa exatamente quando a gente passa por essa porta. Aqui nesse corredor estão 4 dormitórios, como este, que vão poder receber pacientes que estão desorganizados e devem ficar aqui até 10 dias ou até que estejam estabilizados. A unidade realiza atendimentos de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. O objetivo é garantir atendimento de qualidade a pacientes com transtornos mentais graves, severos e persistentes. Tudo dentro da ideia de substituir as internações manicomiais com um serviço humanizado, como defendia a psiquiatra que dá nome à unidade. Aqui serve de retaguarda. Aqui não tem uma emergência psiquiátrica, não é esse o intuito desse CAPS, tá certo? Ele serve de retaguarda para outras unidades, né? Então, aqueles pacientes que estão necessitando de um atendimento, de uma ajuda, né? Então, aqui, praticamente, eles estão já recebendo, porque esse CAPS já está aberto, eles estão recebendo, em média, 50 pacientes por dia, fazendo um total de 4.000 atendimentos por mês. E aí eles vão observando quais são aqueles pacientes que necessitam de uma ajuda maior para que eles possam permanecer, mas só salientando que aqui não tem emergência, tá? Aqui serve de retaguarda para outras unidades. A entrega da nova sede deste CAPS faz parte de uma série de ações que estão sendo executadas pela Prefeitura para reestruturar toda a rede de atenção psicossocial. Chegamos na saúde mental, fazendo também esse resgate dos 16 CAPs que nós temos. Esse é o segundo que a gente entrega. Nós ainda temos aí mais 4 CAPs para entregar, que estão sendo reformados, mas na realidade nós vamos reformar todos os CAPs da nossa rede até o final do nosso mandato. Casa de acolhimento que nós vamos estar entregando aí nos próximos dias. Isso tudo para que a gente possa estar ofertando serviço de qualidade à população fortalezense, sem contar com os profissionais que nós estamos aí contratando. Nós já contratamos em 1 ano e meio mais de 2.500
novos profissionais que nós colocamos na nossa rede, servidores, e isso aí é importante até porque tem estabilidade e isso é cada vez mais a gente poder avançar. Claro que ainda tem muito que fazer, mas muito já foi feito e muito ainda iremos fazer. Mudando de assunto, o Bicicletar prorrogou a campanha de passes gratuitos durante as férias escolares. A ação é para fortalecer os momentos de convivência entre pais, mães e responsáveis e crianças durante o período de recesso escolar. A Gilda Barroso tem essas informações. Pois é, e nós estamos aqui no Parque Raquel de Queiroz, um dos lugares favoritos para as famílias que gostam de pedalar com os pequenos, principalmente nesse período de férias. E a gente veio aqui para falar da adesão enorme que está acontecendo dentro dessa ação do Bicicletar, que possibilita que adultos possam retirar a bicicleta gratuitamente e ganhar um ticket para as crianças também pedalarem nessas bicicletinhas aqui, as bicicletas infantis. Essa ação ela foi iniciada no dia 6 e só no primeiro dia houve um aumento no número de viagens usando essas bicicletas de 63%. E foi justamente por conta desta adesão que a ação foi prorrogada. Agora dá para pedalar com os pequenos gratuitamente até o dia 20 de julho. E para acessar as bicicletas, basta ter o aplicativo do Bicicletar. Então, para cada adulto que pegar uma bicicleta grande, ele vai ter direito a um ticket que vai dar acesso gratuito a 1 hora de pedalada nas bicicletas pequenas. A ação realmente está sendo um sucesso, está todo mundo gostando e aproveitando. E aqui o Parque Raquel de Queiroz é um desses espaços que são seguros, gostosos para você fazer um passeio em família. Além aqui do Parque Raquel de Queiroz, muitas famílias também têm utilizado o calçadão da Beira-Mar, o Parque do Cocó e também o Lago Jacareí para aproveitar, desfrutar da cidade sobre 2 rodas. Então, se quer aproveitar esse benefício de pedalar gratuitamente, unindo adultos e crianças, dá para aproveitar ainda. Até o dia 20, segunda-feira, dá para pegar as bicicletas de graça. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. Valeu pela dica, Gilda. Obrigada. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro Fortaleza de volta e sexta-feira, como sempre, é dia da gente ficar por dentro de tudo que rola no universo da moda. Olá, pessoal! O jeans é atemporal. Sua presença constantemente nas passarelas e nas ruas mostra que, mesmo em estações frias, ele é uma das bases mais democráticas do guarda-roupa durante o outono e inverno. O jeans ganha versões que aliam tecidos mais grossos, elastano e cortes estruturados, garantindo conforto térmico e movimento. As marcas têm investido em tecnologias que proporcionam toque macio, elasticidade, mantendo o caimento perfeito, mesmo com o uso de sobreposições. Outro destaque é o aumento do uso do denim sustentável, com processos de lavagem ecológicos e algodão reciclado, alinhando-se à preocupação crescente de consumidores com o impacto ambiental. Em resumo, a moda outono-inverno do jeans 2026 não é apenas sobre estética, é sobre usabilidade, resistência e consciência. O denim reafirmou sua soberania nos desfiles de Nova York Fashion Week e Londres Fashion Week, outono e inverno 2026, destacando-se como pilar essencial com uma abordagem descontraída, grunge dos anos 90, patchwork, looks all denim, lavagens escuras e claras, modelagens amplas e skinny e acabamentos destroyed.
segue as principais tendências de denim na Nova York Fashion Week e Londres Fashion Week Outono-Inverno 2026. Estilo Destroyed. O retorno do jeans com rasgos e acabamentos desfiados dominou, trazendo estética grunge dos anos 90. Estilo luxuoso. O denim apareceu com detalhes bem trabalhados e cortes preciosos, elevando a peça a um status premium. Estilo all denim. Com looks monocromáticos em jeans, como uma escolha versátil e ousada. Estilo funcional, com vários mini bolsos com botões para guardar coisas utilitárias do dia a dia. Estilo patchwork, que é uma técnica de costura que une retalhos de tecidos de diferentes cores, padrões e formas para criar um novo design. Estilo estruturado, com vestidos tomara que caia e blazers, trazendo a elegância da peça estruturada. Estilos amplos e skinny, que transitam super bem em produções diurnas e noturnas. Estilo com referências históricas. Trouxe o jeans de volta às passarelas com foco em silhuetas marcantes, inspirado nos anos 80 e no culto ao corpo. Estilo desconstruído e reaproveitamento. Exploraram o denim desconstruído, beirando a destruição artística. Estilo com variadas lavagens, o denim apareceu em tons claros, acinzentados, efeitos resinados, black e deep blue. A temporada 2026 reforçou que o denim deixou de ser apenas um básico, consolidando-se como uma declaração de estilo principal, equilibrando conforto com ar despretensioso das tendências urbanas. A versatilidade do jeans para todos os corpos, a moda atual valoriza a diversidade e o jeans acompanha essa transformação de modelos plus size, fit, curvy estão cada vez mais presentes nas coleções, com cortes e tecidos pensados para valorizar diferentes biotipos. A inclusão vai além do tamanho. Trata-se de entender que o estilo e conforto são universais. Marcas que adotam essa visão fortalecem seu relacionamento com o consumidor e ampliam sua relevância no mercado. Nesse contexto, o jeans se destaca por oferecer caimento democrático, adaptando-se com facilidade ao corpo, sem perder forma. O elastano e o design ergonômico são aliados importantes, especialmente em calças de outono e inverno, que pedem liberdade de movimento sem comprometer o visual. Como usar jeans no outono e inverno? O jeans é a base perfeita para compor looks versáteis e confortáveis. Combine jeans escuro com tricôs e casacos alongados para um visual elegante. Use um look all denim com um ponto de cor. Use peças jeans com acessórios em animal print. Use calça jeans com t-shirt básica e invista em um tênis estiloso. Use jardineiras jeans com regatas sequinhas por baixo. Use saias longas jeans com camisaria. Use calças jeans skinny com botas de cano alto. Use calças jeans amplas com botas de cano médio e baixo. Use coletes e casacos jeans para dar um toque despojado no look. No ambiente de trabalho, o jeans pode ser usado com blazer estruturados e botas de salto, equilibrando casualidade e sofisticação. Já para ocasiões descontraídas,
jaqueta, oversize e tênis trazem conforto sem abrir mão do estilo. Em todos os casos, o segredo está no equilíbrio entre modelagem e proporção, mantendo o foco no conforto e estilo. Mais do que uma tendência de estação, o jeans é parte da identidade cultural e emocional do público brasileiro. Ele atravessa gerações e estilos, acompanhando mudanças sociais e estéticas sem perder relevância. A moda outono-inverno no jeans reforça essa conexão emocional, trazendo design contemporâneo, conforto e representatividade. Ao unir estilo e propósito, o jeans reafirma o seu papel como base sólida de qualquer guarda-roupa, de qualquer marca que deseja crescer, conectando estilo, conforto e propósito. A cada temporada, o jeans se reinventa, sem deixar de ser o mesmo, atemporal, versátil e democrático. Em 2026, o foco está na combinação entre estética e funcionalidade, com coleções que valorizam diferentes corpos, texturas e formas de expressão. Mais do que seguir tendências, trata-se de entender o consumidor e oferecer a ele peças que fazem sentido para o seu cotidiano e estilo de vida. Dica de ouro: barra dobrada. Dobrar a barra da calça jeans é um truque clássico que adiciona instantaneamente um toque fashion e personalidade ao look. All jeans com lenço. Em looks total jeans, adicione um lenço para quebrar a monotonia e trazer um toque de cor. Jeans com texturas renda. Combine calça jeans, especialmente as de lavagens mais claras ou destroyed, com blusas de renda e escarpins para um contraste sofisticado e sexy. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! E o nosso Sextou também é dia de Papo Saúde. Hoje vamos entender mais sobre reposição hormonal. Acompanhe. A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, mas ainda cercada de muitas dúvidas, mitos e informações desencontradas. Nos últimos anos, a terapia de reposição hormonal tem ganhado destaque por seu potencial de aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida quando é bem indicada. Ao mesmo tempo, o tema desperta questionamentos sobre benefícios, riscos e quem realmente pode se beneficiar desse tratamento. Para esclarecer essas questões, eu recebo aqui hoje o Marcos Botelho, ele é especialista em reposição hormonal. Um prazer, doutor Marcos Botelho, recebê-lo aqui no Papo Saúde. Paz, a alegria é minha, obrigado pelo convite, uma honra estar podendo participar aqui do programa. Eu assisto o programa aqui. Legal, que bom contar com a sua audiência. Sim. Vamos começar explicando o que de fato é a menopausa. Vamos lá. Olha, o nosso corpo tem pausas, né? Nos Estados Unidos eles falam menopausa, tireopausa, andropausa. Alguns termos não são reconhecidos na medicina aqui no Brasil. O que acontece é que na maioria das vezes esse tema, pausa, é porque pausou, está pausado. E o nome é muito característico e eu sempre falo isso porque recentemente eu escrevi um livro e coloquei nesse livro que a menopausa ela está sendo revista. E como é que é a revisão dessa menopausa? Se você pegar, não sei se você tem filha. Tenho filhos, 2. Não tem, mas não é mulher, né? Não. Tá, mas vamos supor que fosse, se você tivesse uma mulher, uma adolescente. E na maioria das vezes essas crianças começam a apresentar um aumento da ceratose, aí começa a apresentar espinha no rosto. Aí o que é que o pessoal vai fazer?
O que é que fizeram com você, por exemplo? Pra ser sincero, eu fui um adolescente com pouquíssimas espinhas. Não tenho muito, mas na maioria das vezes as mães pegam as filhas e levam aonde? No ginecologista. Porque apareceu uma espinha no rosto da criança. E aí o que é que ele vai dizer? Olha, você está com ovário policístico, vamos fazer reposição hormonal. E dá para ela um anticoncepcional. O anticoncepcional é justamente o que ele causa. Porque a menopausa, como eu estou falando, eu estou escrevendo um artigo agora muito legal, que eu estou mostrando um livro e um artigo. Porque na maioria das vezes os artigos, eu tenho mais de 40 artigos publicados, mas poucos são lidos, até porque, infelizmente, a gente tem que escrever em inglês, um saco. Eu acho que a gente tinha que escrever em português. Mas para o mundo poder ler, eu tenho um artigo meu que já foi citado 600 vezes na literatura. Seria difícil ele ter essas citações se ele fosse escrito em português. Então a gente tem que escrever em inglês, infelizmente. O que acontece é que, veja, a menopausa, o nome nos Estados Unidos, menopausa, tem vários significados. Mas vamos lá. O primeiro é como se fosse a menstruação pausada. Então, veja, quando uma criança de 15 anos ela faz uso do anticoncepcional, ela está em menopausa, porque ela não engravida. Uma mulher que está em menopausa, ela também não vai engravidar. Então, nós temos menopausa química, que é essa induzida pelos anticoncepcionais. Mas a minha tem 15 anos, ela não está em menopausa. Tá. A partir do momento que parou, né? Ela vai ter sangramentos mensais, mas a maioria das vezes, esse sangramento não é menstruação. E muitas mulheres às vezes vão, mas eu parei de tomar o anticoncepcional, agora meu ciclo ficou meio baldeado lá, meio diferenciado. Diferenciado, exato. E por que aconteceu isso? Porque ela pensava que menstruava todo mês. E é por isso que no anticoncepcional tem aquela setinha lá que você tem que seguir aquilo lá, porque naquela hora o teu corpo vai começar a descamar o epitélio do útero e na maioria das vezes vem aquele sangue e a mulher pensa que está menstruada. Na realidade foi feito para isso. Quando a gente está falando de menopausa química, nós temos a menopausa natural, nós temos a menopausa cirúrgica. É muito comum as mulheres tirarem o útero. Né? Você deve conhecer várias. Sim. Você deve conhecer pessoas que já fizeram isso. Conheço. Né? Esterectomia, às vezes faz esterectomia parcial, às vezes faz esterectomia total. E essas mulheres entram em menopausa. E quais são os sintomas dessa menopausa? O que acontece? E eu estava falando para você antes, quando a gente chegou, que Deus nos deu a capacidade de produzir anti-inflamatórios. Os esteroides. Quais são os esteroides? Ele vem do colesterol, que muita gente quer baixar o colesterol. Colesterol dá origem à testosterona. Colesterol dá origem ao estradiol. Colesterol dá origem à progesterona. Progesterona é o nome progesterona. Pro é para gestar, né? Você vai gestar uma vida. E ona porque é uma acetona. Todos eles têm uma característica comum, química comum. Eu sei que é chato ficar falando de química, mas é necessário, né? Para poder explicar como é que funciona. Isso. Quimicamente falando, se você olhar um esteroide, você vai ver 3 anéis hexâmeros e um anel pentâmero. Se você pegar a testosterona... Você sabe qual a diferença da testosterona para o estradiol? Não. É um CH3. Eu não sei se você se lembra da faculdade, do colégio? De química faz muito tempo. Você fez uma disciplina no colégio chamada Química Orgânica. Sim. Não sei qual foi o colégio que você estudou, mas no meu, eu estudei no Farias Brito e a gente estudava Química Orgânica e tinha as funções orgânicas. Álcool, lembra? Amina. Sim. Da tabela, né? Aldeído, da tabela periódica, enfim. Todas essas questões relacionadas ao nosso organismo têm uma relação direta com as funções orgânicas. Insulina, você produz. É uma amina. Testosterona, é um álcool, você produz. Estradiol, você também produz. É um fenol. E todos os perfumes, quando você sai de casa, você bota perfume. Claro, sim. E sabe o que é que tem em todo perfume? Um fenol. É por isso que o seu cachorrinho sabe quando a cachorrinha está no cio. Porque eles têm um faro muito mais aguçado do que o nosso e eles conseguem detectar no ar. Como eles não têm WhatsApp, não tem Tinder, para dizer que está na hora. Então, a questão da menopausa é porque ela parou de produzir os hormônios que ela precisava e aí é que entra a reposição hormonal. Exatamente. Que de fato é essa reposição hormonal? Olha, como você falou, repor hormônios. O que acontece, e eu sempre falo isso quando você fala, não, existem
né, dúvidas, saber se quem pode fazer, quem não pode. Eu quero deixar uma coisa aqui muito bem clara. Desculpe. Nos Estados Unidos, eles não fazem reposição de hormônios. Por quê? Porque o hormônio não pode ser patenteado. Eu não posso patentear oxigênio, posso? Dizer, ó, você está respirando aí, está me devendo. Essa água aqui eu posso patentear? Também não posso. Eu posso patentear uma água preta com corante, aí eu posso. O que é natural a gente não pode ter patente. E nos Estados Unidos existe uma, vamos dizer assim, uma tradição onde os remédios patenteados têm valor, vamos dizer assim, agregado àquilo ali. Antigamente era assim nos Estados Unidos e continua até hoje. E quando você tem uma patente, você consegue explorar essa patente. Você consegue ganhar dividendos, lucros, enfim. A indústria americana, ela sobrevive disso. O que é que acontece? E os Estados Unidos, eles fazem isso de uma forma muito cruel, porque eles colocam as farmácias, lá nos Estados Unidos tem as compounding pharmacies, que são as nossas farmácias de manipulação. Eles colocam beber uma águazinha que dá uma aliviada. Uma aliviada, né? É. Quando a gente começa a fazer uma comparação sobre hormônios e drogas, eu vou lhe dizer uma coisa. Você está respirando agora o quê? Oxigênio. Se eu colocar mais um O, vira o quê? Ozônio. Te mata. Eu estou bebendo aqui o quê? O nome disso aqui é H2O. Se eu colocar mais um oxigênio aqui dentro, vira H2O2. Vira água oxigenada. Se eu tomar, eu morro. As reações químicas, elas basicamente, elas devem ser feitas com as moléculas que a gente, vamos dizer assim, o nosso combustível. Seu carro é movido a álcool e gasolina. Sim. Se botar diesel, ele não vai andar. Se botar água também, ele não vai andar. O nosso corpo é da mesma forma. É uma máquina que foi desenhada para funcionar com hormônios. Se você chora é porque tem hormônios, se você ri é porque você tem hormônios. Se você está com fome é porque tem hormônio. A menopausa é basicamente isso. É um sinal de que a mulher não tem mais a capacidade de produzir os hormônios. Daí o porquê que ela para de menstruar. E essa reposição, ela acontece através de medicamentos? Como é que ela é indicada? Eu acho que é importante ter um canal como esse para poder estabelecer essa questão de uma forma muito clara. Porque às vezes eu tenho uma rede social, mas assim, eu sempre falo isso, porque nas redes sociais você estabelece pontos, vamos dizer, de menopausa, e é muito mais interessante você falar do, sei lá, do forró, não sei das quantas. Nada contra o forró, pelo contrário, eu adoro. E o que eu quero dizer é que existem locais onde essa informação tem que ser fincada. E uma das coisas que eu quero lhe dizer aqui é uma coisa muito clara. Nos Estados Unidos, hoje, olha a loucura, eles mostraram que durante 23 anos nós fomos, vamos dizer assim, privados de fazer reposição hormonal. Minha mãe teve diagnóstico de câncer e eu estava no centro cirúrgico. E quando eu vi tirarem a mama da minha mãe, eu falei, pô, mas isso aqui não é câncer, era cal. Eu comecei a pegar os tumores do peito dela e espremia assim, era só areia. Eu disse, mas isso aqui é calcificação. E o que a gente tem que entender é que os nossos hormônios, eles previnem a gente perder cálcio. Daí o porquê que você vai ver muitas mulheres na menopausa com pedra nos rins, com pedra na vesícula, com pedra na boca. Todas essas pedras vêm do seu osso. E quem previne essa perda do cálcio? Os nossos hormônios. Que essa reposição é feita, então, com medicamentos. Tem uns adesivos, tem uns que são medicamentos. Eu trouxe aqui uma amostra, até para a gente poder mostrar para a população. Isso aqui é a reposição hormonal. Isso aqui tem dentro testosterona, progesterona, estradiol. Você passa... É um hidratante. Isso. Antigamente isso era feito de forma injetável. E quando eu comecei isso em 2001, o pessoal me chamava de louco. Isso aí jamais vai dar certo. E se você quiser testar, você pode fazer pegar seu exame de sangue hoje, sair daqui e ali na esquina, ali no Iguatemi tem, fazer um exame de sangue e vai ver que sua testosterona, sua progesterona, seu estradiol estão lá em cima, que é o que a gente precisa para poder ter memória. É muito comum, né? Você vê os velhinhos, as velhinhas, elas ficam... mas ela não se lembra mais do nome do filho, não é assim? Problemas de memória, né? Isso. A menopausa também estabelece vamos dizer assim, esses efeitos, essas
esses sinais, esses sintomas, né? Toda mulher pode fazer reposição hormonal? Existe Claro. alguma contraindicação? Não creio que exista, porque se houvesse, Deus estaria errado. É a mesma coisa você dizer o seguinte, mas Antônio, todo carro movido a gasolina pode abastecer com gasolina? O que é que eu vou dizer? Óbvio. Todo carro movido a motor, que tem motor flex, pode abastecer com álcool e etanol? Óbvio. Da mesma forma o nosso corpo. Existem vários trabalhos que dizem, não, mas é porque a mulher que perdeu útero não pode. Inclusive, quando eu publiquei esse artigo, eu mostrei basicamente isso. Eu publiquei esse artigo, depois eu vou mandar para vocês, não sei se vai ter edição, mas eu posso mandar o artigo para que as pessoas leiam. Infelizmente é em inglês, mas as pessoas podem traduzir hoje. Bota no Google Tradutor. Traduz direto. E existia, né, antigamente, em 2002, os Estados Unidos fizeram um estudo, chama-se WHI, Women Health Initiative. Eu estudei nos Estados Unidos, eu sou professor nos Estados Unidos, eu sou professor na França, eu sou professor na Itália. Eu já posso lhe dizer que eu já tive experiência em vários países, mas que na maioria das vezes eles não fazem reposição de hormônios. Então o que é que acontece? Então o Brasil está muito à frente desses países. Eu creio, sim. Inclusive tem um artigo na Polônia, na ginecologia da Polônia, depois vou também mandar esse artigo, que ele pesquisa quais são as pessoas no mundo que fazem reposição hormonal. E ele começa com 119 trabalhos e termina com 7. Desses 7, 3 são meus. Ou seja, no mundo ele mostra que só 4, basicamente, grupos de pesquisa fazem reposição de hormônios. Doutor, e que sintomas a gente melhora na mulher que faz a reposição hormonal? Olha, para mim foi um choque muito grande. Eu estava fazendo doutorado em ginecologia na Unifesp e tive a oportunidade de entrevistar algumas mulheres no ambulatório. A maior queixa delas é a libido. Para mim foi algo extremamente assim... Eu vou dizer, mas como é que pode uma mulher não ter vontade de fazer sexo? E eu escrevi um artigo falando sobre a baixa libido. A primeira, vamos dizer assim, e mais importante, que eu creio, assim, a maioria das mulheres reclama disso. A outra, elas têm insônia, elas estão irritadas, elas olha, eu quero matar meu marido. E eu começo a rir, elas não ria. É verdade. É verdade. Então a irritabilidade é uma das... A insônia. Elas começam a ganhar peso. E eu sempre falo isso para ela, porque eu digo, olha, você continua comendo um pão no café da manhã. Você não come 10 pães. Você come o mesmo pão que você comia quando você tinha 15 anos. E está ganhando mais peso. E então, o que está faltando? Os nossos hormônios. A testosterona ela é lipolítica. A testosterona ela faz com que você queime. Não sei se você se lembra quando você era mais jovem, né? Não estou dizendo que você está gorda, mas eu digo assim, quando você tinha 15 anos, você podia comer tudo. Sim, é diferente, né? Não engordava nada. Na maioria das vezes, as mulheres elas reclamam muito do ganho de peso, da insônia, basicamente da baixa libido, da secura vaginal, da pele, da flacidez muscular. Tudo isso tem a ver com a reposição dos seus hormônios. E essa reposição, ela acontece em um momento específico? Ela vai acabar ou a partir que ela entra na menopausa vai repor pro resto da vida? Eu sempre falo isso, né? É igual a óculos, né? Se você consegue viver sem os seus óculos, não consegue? Eu consigo. Consigo. Não enxergo tão bem de longe, mas consigo. Mas na maioria das vezes, essas questões que nós estamos tratando, aí você vai dizer, mas Rondônia, eu consigo viver sem reposição? Óbvio! Mas quando você for fazer amor com seu marido, você vai sentir mais dor, chamada dispareunia. Essa dor na relação do sexual é basicamente, síndrome de Sjögren. Eu fico muito chateado porque nunca tem síndrome de Soares. Como é seu sobrenome? Campos. Não vai ter síndrome de Campos. Você está me entendendo? Vai ter Hashimoto, vai ter Alzheimer, vai ter Parkinson. Mas você não vai ter uma síndrome com o nome brasileiro. O brasileiro, nós que somos brasileiros, nós somos colonizados por esses países que se dizem desenvolvidos. E eu posso lhe garantir uma coisa. Eu trato de uma atriz americana que não tem condições de comprar hormônios nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles fizeram um terrorismo mostrando que, lá o que é que eles vendem? Valerato de estradiol. Valerato de estradiol não é estradiol. Acetato de medroxiprogesterona não é progesterona. Cipionato de testosterona não é testosterona. Você está me entendendo? É tipo o sabor que está em alta. Rapaz, olha, eu posso usar isso? Está super em alta. Adorei. Sabor de hormônio, sabor de progesterona.
Por quê? Porque o acetato de medroxiprogesterona, ela é uma patente. Mas a progesterona ela não pode virar patente. Entendi. Aí uma vez essa mulher começa nessa reposição, ela passa quanto tempo? 1 ano, 2, 3, ou varia? Depende dela, né? Porque na maioria das vezes o que é que acontece? Ela para, aí doutor Marco, eu parei, mas eu voltei a sentir os fogachos. Voltei a sentir secura vaginal, não estou dormindo bem, eu estou indo para a academia e não consigo definir o meu corpo, estou perdendo as minhas curvas. Tudo isso é uma questão prática, muito lógica, de que alguma coisa está faltando. Então, cada caso precisa ser avaliado de uma maneira, né, individual e específica, né? Claro. É mito que a reposição hormonal ela pode causar câncer? Que a gente escuta muito esse falar trabalho isso. do WHI, o que é que eles fizeram? Nos Estados Unidos existe uma droga chamada Premarin. Pré de pregnant, gravidez. Ma de mare, égua. Rin, urina. Urina de égua prenha. E eles deram para as mulheres que estavam em menopausa Premarin. Aí disseram, olha, Premarin é hormônio. Você produz Premarin? Alguma mulher no planeta produz Premarin? Não. O que está faltando para você é Premarin ou é hormônio? Hormônio. Só que deram para você Premarin. Vai dar problema? Vai. Recentemente teve um halterofilista aí, um menino, um jovem, 20 e poucos anos. E ele ele tomava esteroides anabolizantes. Esse é o grande problema. Porque o esteroide que eu produzo e que você produz, que o seu cachorro produz, que a vaca produz, que o cachorro produz, o papagaio produz. Deus colocou a sua testosterona, a mesma testosterona do cachorro, a mesma testosterona do gato, a mesma testosterona do papagaio, e aí vai. Ocorre que nós, humanos, para que a gente possa, vamos dizer assim, multiplicar os nossos ganhos, a gente inventa o quê? Uma decadurabolina, um esteroide, um cipionato de testosterona, um propionato de testosterona, um decanoato de testosterona, que tem 10 vezes mais ação do que a sua testosterona. E aí você vai ver naqueles homens fortes. E dão isso pra gente, dizendo que isso é hormônio. Só que nenhum ser humano produz isso. A gente foi criado, você deve ter visto, você deve ter assistido He-Man. Sim, assisti da minha época. E como é que é o He-Man? Muito musculoso. Forte. Você viu alguém aqui na televisão, aqui, daqui o He-Man? Não, aqui tá longe, a pessoa aqui tá longe de He-Man. Sabe por quê? Porque eles produzem testosterona. Eles não produzem decanoato de testosterona. É isso que eu quero que você entenda. Essa é a diferença, porque quando a gente está falando de menopausa, a gente tem que repor o que o corpo precisa. Não adianta você dar para uma mulher que está em menopausa, incrível, por mais incrível que aconteça agora, eu vou lhe mandar esse vídeo, do diretor do FDA dizendo isso, que durante 23 anos nós acreditamos em dogmas. Quantas mulheres morreram, quantas mulheres perderam a vida porque acreditaram que Deus estaria errado. Porque o nosso corpo precisa dos nossos hormônios. Só que venderam pra gente que o nosso corpo precisaria de drogas e não de hormônios. Doutor, a partir de que idade a mulher precisa ficar atenta, já pensar em menopausa, mesmo que ela não tenha aqueles sintomas clássicos, mesmo que os exames mostrem que esteja tudo ok? Olha, eu sempre falo isso, né? A menopausa, ela pode ser ela pode ser de várias, assim como... Chegar de várias maneiras, isso, né? Ela toma várias formas, né? Ou seja, quando eu tomo um anticoncepcional, eu entro em menopausa. Eu paro de produzir os meus hormônios, por isso que eu não engravido. Quando eu coloco um DIU, um dispositivo intrauterino, né, eu também entro em menopausa. E muitas mulheres fazem uso de implantes hormonais que não são hormônios. Por exemplo, eu não vou dizer o nome, mas bom, eu sei que eu posso dizer o nome porque está sendo colocado agora no SUS. E eu atendo no SUS, agora estou terminando medicina e eu tenho uns postos de saúde, a gente tem que colocar Implanon, né, as mulheres. Né? E a droga é o etonogestrel. Nenhuma mulher produz etonogestrel. Então isso não é hormônio, é um anti-hormônio. Ele impede a produção dos nossos hormônios. É isso que eu quero que você entenda. Doutor, o senhor trouxe aqui uns livros, né, que você escreveu sobre o tema. Foi.
São 4 livros, todos que falam sobre hormônios, sim, reposição hormonal. Sim. O câncer não existe. Eu gosto. Eu gosto desses livros porque eu sempre falo que os nossos hormônios, eles basicamente estabelecem a nossa produção. Eles estabelecem como o nosso corpo funciona. Eles estabelecem o nosso humor. Eles estabelecem a nossa musculatura. Então, se a gente pudesse entender como o corpo funciona, eu diria que ele funciona quando nós temos hormônios. E ele deixa de funcionar quando nós não temos esses hormônios. Então, esse livro eu gosto muito, esse aí, o último, o Hormônios, o que eles não querem que você saiba. São vários artigos ou vários casos clínicos de pessoas que se sentiam com vários tipos de sintomas e que se beneficiaram da reposição hormonal. A gente já falou dos benefícios, mas existe alguma contraindicação, algo que alguém sinta? Olha, por exemplo, se eu fizer reposição, eu digo isso porque minha mãe tem 84, eu vou depois mandar a foto da minha mãe. Minha mãe vai fazer 85 agora, ano que vem. E eu vou mostrar depois uma foto dela com 60 anos. E eu vou mostrar a diferença de uma mulher que faz reposição hormonal, com 84 anos, e dirige, que vai para a academia, que faz atividades, vai para festa, dança, com 85 anos. Minha mãe também é durona, com 77. Sem tomar um medicamento. E aos 60 ela tomava 13. Essa é a questão que eu quero que você entenda. Porque, veja, o seu coração e o meu, eles estão batendo agora graças ao quê? A aspirina ou graças à testosterona? Você toma aspirina? Não. Nem eu. Ele bate aqui por causa que eu estou produzindo o quê? Aspirina ou testosterona? Testosterona. Você pode ver isso no coração de galinha, que você já comeu o coração de galinha? Não gosto muito não, mas... Mas você vê que é diferente a musculatura do coração para a musculatura da coxa da galinha. E o que a gente está discutindo aqui? Como é que o corpo funciona? E o que acontece? Se você infartar hoje, ou eu pergunto, o seu coração vai precisar de aspirina ou testosterona? Eu creio que vai precisar de testosterona. É por isso que a gente não vê nenhuma criança de 15, 18 anos infartando. E o grande problema é esse. Quando a gente vai ficando mais velho, e aí acontece isso na menopausa, dão para mulheres drogas. E essas drogas nunca fizeram parte da fisiologia dela. Fisiologia humana é isso. É trabalhar com o que o nosso corpo produz. Os hormônios são bioidênticos. Eles são moléculas idênticas ao que você produz. Aí se você me perguntar, mas Antônio, quais são os efeitos colaterais? Normalmente o que acontece? Uma mulher com 75 anos, ela começa a perder os pelos pubianos e coisa e tal. E ela começa a fazer reposição hormonal, ela vai ter que fazer o quê? Depilação. Esse é um efeito colateral. Ela volta a ter pelos onde ela tinha. Ela não vira o macaco. Não sei, entendi. Então, eu não creio que seja um efeito colateral, mas sim uma consequência de produzir mais hormônio, né? Pronto, de ter mais hormônio. Isso, creio. Entendi. Acho que... Tá ótimo. Para a gente encerrar, qual a mensagem que você quer deixar para o nosso público sobre reposição hormonal? Olha, eu acho que, primeiro, fique atento aos sinais e aos sintomas que o teu corpo te dá. Não é normal, porque você normalizou tudo. Não é normal você não ter sono. Não é normal você não ter libido. Não é normal você começar a ganhar peso. Não é normal o teu corpo se tornar flácido. Não é normal você mudar de humor constantemente. Esses sinais basicamente estabelecem que algo não está legal. E na maioria das vezes vão dizer, irmão, você está precisando de um antidepressivo, que te causa depressão. Porque quem controla essa pressão arterial são os nossos hormônios. É a testosterona, é a progesterona, é o estradiol. E se você for em qualquer posto de saúde hoje, infelizmente, vão dizer que você está precisando de quê? De um antihipertensivo, que causa infarto. E isso eu quero mostrar para você em artigos. Eu vou mostrar esses artigos para você. Esses livros que a gente mostrou, quem quiser encontrá-los, está disponível? Tem no meu site. Qual é o site? O meu site é marcobotelho.com. Tá ótimo, doutor Marco. Um prazer recebê-lo aqui. Uma honra, uma alegria. Obrigado pelo convite. Informações. Um abraço. Tá aí, esperamos que esta conversa tenha ajudado a esclarecer dúvidas, combater mitos e mostrar a importância de buscar orientação médica individualizada para tomar decisões seguras e baseadas em evidências. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente, abençoado final de semana. E eu vou tirar uns diazinhos de férias, a gente volta a se encontrar em agosto, se Deus quiser. Tchau, tchau.